Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso queridíssimo livro dos médiuns. E hoje continuaremos a falar sobre a psicografia. Sim, gente, os últimos episódios estamos falando sobre psicografia. Talvez vocês já estejam se cansando, né? Porque tá já alguns episódios. Mas, gente, calma, daqui a pouco a gente passa por isso. Porque Kardec é sempre muito metódico e muito específico, então ele quer tirar todas as dúvidas existentes possíveis. Por isso que às vezes algum capítulo, né, a gente aprofunda bastante em um tipo de mediunidade dessa forma. Mas estamos caminhando e é isso que importa. Então pega aí seu caderninho para fazer anotações ou o próprio celular e vamos para o nosso queridíssimo vídeo. Pessoal, capítulo 17 da segunda parte, tá? Do livro dos médiuns, item 211. Então ele começa aqui, ó. A dificuldade da maioria dos médiuns iniciantes é de ter que tratar com espíritos inferiores e devem se sentir felizes se forem apenas espíritos levianos. Então, gente, no começo é normal que a gente trate espíritos mais inferiores. Inclusive é até bom. Eu nunca vi, gente, quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, no começo eu tratava muitos obsessores. Tinha muito mais contato com obsessores. Porque era treino, gente. Vocês têm que entender que a mediunidade, ela é algo que realmente que você vai pegando o jeito com a prática, tá? E eu no começo atendia muitos obsessores. E eu ficava muito feliz, porque você vai vendo a tua mediunidade avançando gradualmente, tá? Mas aqui ele fala que é uma dificuldade para muitos médiums isso, porque eles só querem tratar de espíritos evoluídos, espíritos superiores. E sim, gente, é óbvio que se um espírito superior falasse comigo, eu ia ficar muito feliz. Mas quando eu tava no começo, até os obsessores eu ficava feliz, porque isso era um sinal que a minha mediunidade estava avançando. E se você hoje está nesse momento da tua mediunidade, não fique triste ou ache que você só atrai espíritos obsessores. É normal no começo que a gente lide mais com obsessores e com espíritos levianos do que com espíritos de luz. Mas conforme a gente vai estudando e amadurecendo a nossa mediunidade, espíritos superiores vão vir falar com você sim e vão, né, ditar mensagens e conversar com você, seja a sua mediunidade de psicografia ou a sua mediunidade de ouvir espíritos ou de ver espíritos. Isso é natural, tá? Não se culpe. Claro, sempre fazendo a reforma íntima, gente. Porque se você não faz a reforma íntima e desenvolve a tua mediunidade, é óbvio que você vai atrair muitos obsessores, porque você vai estar na mesma frequência que eles. Mas eu tô dizendo aqui para quem faz a reforma íntima, beleza? E ele continua aqui, ó. O primeiro ponto consiste em colocar uma fé sincera sob a proteção de Deus e pedir a assistência de seu anjo da guarda, que é sempre bom, enquanto que os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou má qualidades do médium, podem ser levianos ou maus. Então ele tá falando aqui sobre o passo a passo, né? Então, gente, primeira coisa, ele falou aqui isso antes, em outros episódios, está repetindo, a fé. A importância da fé no momento de que você vai treinar a tua mediunidade, seja psicografia ou seja qualquer outra mediunidade, é muito importante. Vocês precisam ter fé, gente. A fé realmente move montanhas. Então, é a fé na proteção de Deus, é a fé em si mesmo e é a fé que vai ser do jeito que tem que ser, sabe? Não forcem situações, não tentem controlar coisas que estão além do seu controle, tá? E a fé, ela é maravilhosa e ela é incrível, ela é muito necessária. Ele fala aqui pedindo, orando, né, também, pedindo a proteção de Deus e a assistência do seu anjo da guarda. Sim, gente, no começo da minha mediunidade, além de tratar com obsessores, eu falava muito com o meu anjo da guarda, tá? Na época ainda meu mentor não tinha chego. Meu mentor só foi chegar depois, muitos meses depois. Então, foi o meu anjo da guarda. E você é a mesma coisa, peça assistência do seu anjo da guarda. E aí ele fala aqui, ó, dependendo das suas qualidades, ó, as boas ou más qualidades do médium, ou seja, se você faz ou não reforma íntima, se você busca melhoria ou não, os seus espíritos familiares chegarão até você. E aí poderão te ditar mensagens, no caso aqui se for a psicografia, né, que a gente tá falando aqui de psicografia. Poderão ditar mensagens, tá? E aí ele fala que ó, o segundo ponto é o quê? O segundo ponto é se dedicar com muito cuidado e reconhecer por todos os indícios que a experiência fornece a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, dos quais é sempre prudente desconfiar. Então, gente, vamos lá. A dedicação, ela é crucial, tá?
Hoje em dia eu me cobro ainda muito, por exemplo, porque eu tenho uma mediunidade legal, mas é óbvio que eu quero sempre, né, evoluir. E eu sei que falta eu me dedicar ainda mais, sabe? Porque no meu caso eu tenho muitos pensamentos. A minha mente ela é muito agitada, então é um pouquinho complicado ouvir espíritos, então eu tenho que me concentrar bem para ouvir. Com vocês precisam ter esse mesmo cuidado, essa mesma cautela, essa mesma dedicação para fazer acontecer, tá? Você não vai ser um Chico Xavier do dia pra noite. E talvez você passe a vida inteira querendo ser como Chico Xavier e não será. Porque Chico Xavier, né, gente? Convenhamos, é inconfundível, incomparável. Mas ele fala aqui que é se dedicar com muito cuidado e reconhecer por todos os indícios que a experiência fornece a natureza dos primeiros espíritos, ou seja, que é natural que você vai ter que lidar com o obsessor, que é natural que você vai ter que lidar com algum espírito familiar, que é natural que você vai ter ali seu anjo da guarda. É importante a gente trazer uma certa naturalidade, sabe? Eu lembro que no começo eu ficava muito assim, meu Deus, sabe? Que incrível. E tudo bem, a gente fica mesmo feliz. Mas quando a gente aumenta muito, as chances de um obsessor se passar por um espírito de luz é muito grande. Então, cuidado. Então, até ele fala aqui, ó, das quais é sempre tomar prudente desconfiar. Os espíritos que se comunicam. Então, no começo, gente, um pezinho atrás. Analisem pela mensagem. Eu aprendi isso. Para você saber se é um obsessor ou não, você tem que analisar o conteúdo da mensagem. O que tá falando ali. Se é algo que te eleva, que é algo que te faz ser uma pessoa melhor, ou é um puxão de orelha para te fazer ser uma pessoa melhor, enfim, o que for, é de um espírito de luz. Agora, se é alguma coisa que fala até coisas boas, ou seja, na mensagem pode ter coisas positivas, mas no final vai falar algo que vai te deixar com uma pulguinha atrás da orelha, certamente é um obsessor. Então, e gente, eu posso falar aqui 1 milhão de coisas pra vocês, mas é com treino. Eu também no começo já fui enganada, gente, eu fui manipulada. E aí, quando eu descobria, obviamente, né, eu fazia ali os procedimentos pra retirar o obsessor, enfim, mas é normal, é natural, é normal que a gente passe isso. Então não espere que você nunca vai ser surrupiado por um obsessor. É meio que até bom pra gente aprender. Porque com o erro a gente aprende a acertar. Vocês entendem? É natural isso. E aí ele fala aqui, ó. Aqui, limitaremos a dizer que além da linguagem pode-se olhar como prova infalível de inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris. Toda escrita bizarra, irregular, deformada, de dimensão exagerada ou apresentando formas ridículas e inusitadas. Então aqui ele deu mais um indício aqui no sentido da psicografia. Se a sua mediunidade é outra, isso não vai caber. Mas se a sua mediunidade é a psicografia, né? Ele fala aqui, ó, que sinais, figuras, emblemas inúteis, sabe? Uma escrita bizarra, irregular, deformada, de dimensão exagerada, isso certamente vai ser de um espírito inferior, de um espírito obsessor. Então, atenção vocês aí que psicografam, tá bom? Eu falo vocês porque eu não sou de psicografar, pessoal. E aí ele continua aqui, ó. Vimos médiuns tão enganados que mediam a superioridade do espírito à dimensão dos caracteres e que davam grande importância a letras moldadas como as de imprensa. Olha só que bobagem, pessoal. Existiam, né? E talvez exista até hoje médiuns que eram tão enganados que mediam, gente, ou seja, comparavam a superioridade dos espíritos que eles, né, psicografavam com o tamanho, né, das letras, das características, se as letras eram moldadas, se era tudo, né, bonitinho, a letra ali escrita, como as da imprensa, igual ele tá dizendo aqui. Então, olha que bobagem. É claro que isso não tem que medir. Só porque é uma letra bonita que vai sair ali, que vai ser um espírito de luz. Claro que não, gente. Claro que não. Até porque eu já, das vezes que eu tentei psicografar, a letra é normal sair meio tortinha mesmo, porque é o início. Mas é claro que vocês têm que ponderar. Se é só letras bizarras, escrita bizarra, deformada, figuras e sinais estranhos, igual ele disse aqui, a tendência é ser um espírito inferior. Mas você não deve ficar medindo superioridade de espíritos por conta só disso. Vocês têm que levar todo o conteúdo em conjunto, ou seja, o conteúdo da mensagem, como você se sente. Porque, por exemplo, você psicografa uma carta linda, mas enquanto você psicografa, você se sente extremamente mal. O que você acha que é? Uma energia positiva ou uma energia negativa? Então, pessoal, igual eu falei, é uma questão muito de treino e prática. Vocês precisam testar.
e ver o que dá certo para vocês e o que não dá. Kardec dá um manual, mas a prática e os exercícios é só nós que podemos fazer. Então, né, finalizamos aqui por hoje o item 211. A partir da semana que vem começamos no item 212, tá bom? Um beijo, tchau!